E aí, pessoal, beleza? Maravilha. Tem gente que não gosta de home studio. Tem gente que acha que home studio é uma coisa pequena, né? Uma coisa para quem está começando agora, para quem está experimentando, tentando fazer alguma coisa. Por isso tem um home studio e não um estúdio. Então vamos conversar sobre isso, sobre essa questão. E eu quero trazer para você aqui luz sobre esse assunto. E se você gostar do que você vê aqui, né, você ouvir eu falando aqui na sequência desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Você possa também se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, por favor, deixa o comentário, porque isso ajuda a gente, né? E se possível também indique para outras pessoas, ativa o sininho. Se você estiver vendo pelo Facebook, se inscreva aqui, siga a nossa página aqui e também deixa um like, um comentário, porque isso me ajuda sempre. Bom, as pessoas falam sobre home studio, muitas vezes falam com um tom assim de deboche, sabe? Fica parecendo que é uma coisa pejorativa. O termo home studio ficou como uma coisa pejorativa, ficou como uma coisa, como eu disse no começo aqui, de alguém que está tentando fazer alguma coisa, alguém que está experimentando, alguém que vai fazer algo experimental para depois lançar ou buscar uma profissionalização. Deixa eu te fazer uma pergunta, sério mesmo. Essa é uma pergunta séria mesmo que eu quero te fazer. Você já ouviu o termo home atelier? O termo home atelier? Ou você já ouviu o termo home oficina? Home oficina mecânica? Ou você já ouviu o termo home salão, né? Home salão de beleza? Ou você já ouviu o termo home mercado? Ou você já ouviu o termo home padaria? Né? Por acaso você já ouviu isso aí alguma vez? Possivelmente não. Eu arrisco dizer que nunca, você nunca ouviu falar em um desses outros termos que eu usei aqui agora. Mas com certeza você ouviu falar em home studio. E normalmente as pessoas elas fazem uma conotação, como eu disse, do home studio como uma coisa, faz até caretinha, sabe? Faz até biquinho, home studio, né? As pessoas têm esse problema porque elas não conseguem entender que é apenas um nome inventado aqui no Brasil, né? Uma coisa inventada aqui no Brasil. Talvez eu esteja até falando uma bobagem, talvez esse termo tenha sido inventado fora. Mas eu quero dizer, o conceito que foi colocado aqui no Brasil é uma coisa inventada pelos brasileiros, para os brasileiros, para tentar, de alguma forma, diferenciar lá no começo da popularização do estúdio, tentar diferenciar, sim, aquela questão daquele que era profissional, daquele que estava entrando no mercado de alguma forma, tentando encontrar um espaço no mercado, ou até melhor, aquelas pessoas que já eram até artistas consagrados, começando a fazer um trabalho de produzir as próprias músicas na sua própria casa, sem ter que pensar naqueles grandes deslocamentos, né, naqueles grandes desvios. Porque eu não sei se você sabe, aqui no Brasil, até nos anos 90, né, os grandes estúdios, né, ou os melhores estúdios, eles eram das gravadoras, né, das marcas Universal, Sony, Polygram, Som Livre, né? Os grandes e melhores estúdios do Brasil eram das gravadoras. E, indiscutivelmente, esses estúdios estavam também no endereço da sede dessas gravadoras aqui no Brasil, Rio e São Paulo. Era isso que acontecia. Ou você estava no Rio ou você estava em São Paulo, para você estar em um estúdio que contivesse
todo o equipamento necessário para uma produção bacana, ou você não ia conseguir fazer a gravação, porque se você tivesse em outro centro, você não era assistido pela possibilidade desses estúdios bem equipados. Pois bem, o que acontece? Os artistas, eles começaram a internacionalizar as suas carreiras, e uma vez que eles iam lá fora para poder fazer suas turnês, eles começaram a perceber que os artistas lá da gringa, eles tinham equipamentos mais portáteis, equipamentos de menor tamanho, equipamentos com menor capacidade de armazenagem, claro, isso aí também tem que ser dito, mas que eles possuíam esses equipamentos em casa, né? Eles tinham esses equipamentos em casa. Então, os nossos artistas brasileiros começaram a difundir a ideia de ter um estúdio na própria casa, né? Eles começaram a vir, né, voltando para o Brasil, eles começaram a criar a ideia de ter um estúdio em casa, de ter um estúdio onde eles também pudessem ali, com toda a liberdade, produzir as próprias músicas nas suas casas mesmo, sem ter que deslocar, né, para Rio e São Paulo. Às vezes um artista aqui de BH, às vezes um artista da Bahia, às vezes um artista lá do Rio Grande do Sul, o cara fazia uma turnê frenética, né? O cara tinha, às vezes, assim, 4 shows por semana, 5 shows por semana, e nos dias que estava em casa, o cara não estava em casa, ele tinha que pegar avião e ir para o Rio, para São Paulo, para poder gravar uma música, gravar uma ideia, às vezes, gente. Isso acontecia. Então o pessoal começou a montar, a trazer de fora, a importar, né, equipamentos que desse essa possibilidade de gravar nas suas próprias casas. Automaticamente, com a chegada do computador, também ali no meio dos anos 90, a música ela também começou a entrar no processo da computação, que é um outro termo que foi muito utilizado lá na época, foi o computer music, né? Foi muito utilizado esse termo lá naquela época, computer music, né? Quem estava tirando a música dos gravadores, por exemplo, né? Dos Porta Studio, dos gravadores ADAT, né? Quem estava tirando das fitas e trazendo para dentro do HD, né? Tinha essa possibilidade ali já no meio dos anos 90, inclusive foi quando eu comecei a gravar em 94 mais ou menos, e em 96 eu pude comprar meu primeiro computador, e então eu comecei a transferir das fitas para o HD a minha gravação. Então, no andar, né, no frigir dessa caminhada toda aí, a gente conseguiu chegar num nível de tecnologia que possibilita a gente a fazer produções musicais de qualquer lugar do planeta que a gente tiver. Vieram tecnologias que disponibilizaram muito o acesso ao processo da produção, ao processo da gravação. A discussão aqui, né, nesse vídeo meu aqui, não é sobre mas a gravação analógica é muito melhor, mas a gravação na fita é mais fiel. Não é essa a discussão, né? Se eu for falar para você que gravar com um microfone espetado numa interface, usando um programa Madal, para a gente poder captar esse microfone e processar ele ali dentro, né, fazer uma compressão, uma reverberação, uma equalização dentro de um computador. Se eu for falar para você que isso não funciona, eu vou estar indo contra tudo o que aconteceu na evolução do processo criativo, tudo que aconteceu de evolução no processo da indústria do estúdio, né? Agora, dizer para você também que é dispensável, né, uma mesa de som de alto padrão
pré-amplificadores de alto padrão, né, periféricos externos, compressores, gates, equalizadores e tudo mais, né, de rack, se eu for negar que isso também é extremamente importante, eu também vou estar sendo uma pessoa aqui duvidosa, né? Não posso negar nenhuma das duas coisas. O que eu quero trazer aqui para você é que o termo home studio ele foi utilizado lá no começo para denotar que a pessoa realmente ela estava trazendo um processo que era exclusivo só do estúdio agora para casa, né? O termo home seria casa, né? Do inglês, né? Trazer para casa. Tanto que agora, pandemia aí, né? Nós tivemos um boom do home office, né? O escritório em casa, home office. Diz que esse termo, né? Eu ouvi dizer, eu não posso afirmar porque não fui eu que fiz a pesquisa, mas eu ouvi dizer que os americanos dizem que esse termo não faz sentido nenhum para eles, né? O home office. Então eu acredito também que o home studio não faça sentido nenhum para o americano. Por quê? Não quer dizer que o estúdio esteja em casa que a produção é amadora. Não quer dizer que o estúdio esteja num prédio comercial que a gravação é profissional. Da mesma forma que não quer dizer que o estúdio tem todos os periféricos necessários, tem toda a estrutura necessária de forma física, que o estúdio ele vai entregar um resultado de forma profissional e aquele que usa uma interface, um laptop e um controlador não vai entregar um resultado profissional. Hoje em dia, infelizmente, né, eu posso até falar assim, usar esse termo, infelizmente, hoje em dia não é assim que acontece, né? Hoje em dia a gente tem a opção de fazer um investimento arrojado em um estúdio e você vislumbrar, né? Você olhar para um mercado, fazer um investimento bem arrojado com tudo analógico ou tudo de primeira linha, fazendo uma visão, um apontamento para um mercado que vai trazer retorno em relação a isso, no sentido tanto musical quanto financeiro, porque ninguém investe se não for para ter lucro, né? Ninguém monta um estacionamento, pega um lote vazio, o cara pega um lote vazio e ele monta ali um estacionamento. Ele não montou aquele estacionamento naquele lote vazio para dar ocupação para o lote. Ele montou o estacionamento ali para ele ter lucro. Na música é a mesma coisa, no estúdio é a mesma coisa. A gente monta um estúdio porque a gente precisa ter lucro, né? Então, a pessoa às vezes pode fazer um investimento muito arrojado, visando, né, o retorno musical, a qualidade, a profundidade do som e também conseguir um mercado que ele tenha lucro. Quanto a pessoa pode fazer um investimento arrojado, porém nem tanto, né, como é o meu caso aqui, eu tenho um investimento significativo aqui no meu estúdio. É um investimento significativo, né, porque eu tentei reunir o melhor dos três mundos, né, da música. O analógico, né, o eletrônico e o digital. Né? Eu tentei, nem estou tentando fazer essa fusão dessas três eras da música, né? Tanto que eu tenho aqui mesa de som analógica, tenho pré-amplificadores valvulados, tenho compressor, máquina de efeito, equalizador, tudo analógico, e tenho também os meus sintetizadores eletrônicos, né? Os meus sintetizadores para trazer aquela sonoridade gostosa, vintage, do jeito que a gente gosta, né? Tenho também minha bateria, que é eletrônica, mas aí eu faço uma relação de tudo isso que eu tenho no eletrônico, eu faço uma relação com o digital. A bateria, por exemplo, ela é uma bateria eletrônica, mas ela entra no computador e o computador lê samples de bateria acústica, né? Então, assim,
eu uso a bateria eletrônica como uma possibilidade de eu ter uma diversificação de timbre. Eu posso diversificar o timbre das baterias, das produções. Eu posso também usar a dinâmica de estar tocando de fato, não só na tecla, mas estar tocando com as baquetas, tá? Uso a dinâmica ali conforme eu posso fazer, e eu também otimizo o espaço aqui do estúdio, que inclusive essa é uma das características, né, que as pessoas falam sobre o home studio. O home studio é pequeno. Gente, é mesmo, o home studio ele é pequeno, mas não significa que o home studio não tenha qualidade de som para entregar. Não tenha qualidade de som para entregar. E você tem a possibilidade também de fazer um investimento que seja bem simplório, um investimento bem comum, bem simples, né? Um laptop, uma interface, um microfone, um controladorzinho MIDI, e fazer suas produções também com alta qualidade, desde que você se debruce naquilo que você está oferecendo. O que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo uma produção com um investimento que é bem simples. Eu estou oferecendo uma produção com um investimento que é intermediário. Eu estou oferecendo uma produção com um investimento que é altamente robusto. Então, cada coisa vai entregar um resultado. Cada investimento vai entregar um resultado. Isso é indiscutível. Sem contar que cada investimento também vai determinar qual é o custo que isso vai ter para o cliente. Então, é importante a gente ter essas conversas, falar sobre esses assuntos, porque home studio não significa que existe esse rótulo colocado, não significa que é uma coisa amadora, não significa que é uma coisa menor, ou menor no sentido assim, de menos importante no mercado. Eu digo para vocês que de tudo que eu vejo, né, de tudo que eu sei do mercado da música mundial, tudo que eu sei, de tudo que a gente ouve no mercado da música mundial, de tudo que é lançado, por exemplo, no Spotify, eu digo para você que, sem sombra de dúvida, 90% é produzido em home studios. Ou seja, estúdios que são feitos em espaços dentro da casa do produtor ou do artista, mas que a pessoa vai trabalhando e buscando equipar aquele estúdio com tudo que ela imagina que vai atender o trabalho dela, que vai atender a clientela dela, que vai atender o resultado que ela espera em relação àquilo. Então, se você for um dia convidado para ir numa home padaria, né? Vamos num home restaurante, aqui perto mesmo tem um home restaurante que é excepcional, excepcional. Esse home restaurante, o rapaz começou com a mãe dele na varanda da casa da mãe dele, né? Os dois começaram ali a produzir, né, o almoço, e é uma delícia a comida deles, e eles, passado o tempo, né, a varanda já não foi suficiente, eles ocuparam a garagem, varanda e garagem já não foi suficiente, a mãe dele teve que sair da casa e eles abriram a casa para que fosse o restaurante. Né? Eu estou usando o termo home restaurante aqui como estou fazendo um gracejo aqui com vocês, né? O home restaurante é bom pra caramba, né? Próxima vez que você for convidado para ir num home salão de beleza, né, numa home oficina mecânica, você não vá com um pensamento, um sentimento assim, será se as pessoas sabem o que estão fazendo? Porque às vezes a oficina está no mesmo lote que o cara mora, né? Ou porque o salão é também na casa da manicure, né, da cabeleireira que vai atender aí a sua esposa ou você mesmo, né? Não significa que a pessoa não saiba o que está fazendo, significa que a pessoa está olhando o que é melhor para atender o mercado e o público que ela atende. Beleza, meu povo? Então temos dito, até nosso próximo vídeo, beleza? Se você puder, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário também. Um abraço.